Bom, vamos abrir a palavra do Senhor. Livro de Josué, capítulo 5. Quero ler a partir do verso 13. Josué, capítulo 5, a partir do verso 13. Fica aí no Velho Testamento, viu? Depois de Deuteronômio. Diz assim: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Amém. Pai querido, estamos aqui diante da Tua palavra. Queremos que Teu Espírito ilumine a nossa mente, facilite o nosso raciocínio. Nós entendamos o que está aqui pressuposto. E que todos nós hoje possamos ter a convicção de que Tu estás aqui e tirarmos os nossos sapatos, as nossas sandálias, porque o lugar em que estamos é terra santa. Dá-nos a Tua bênção, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não leio o texto todo, porque o ideal seria eu ler o capítulo 6, então eu quero que você permaneça com a sua Bíblia aberta. Francis Schaeffer foi um grande filósofo e pastor também. Antes de filósofo, ele foi um grande pastor. Mas no 9º ano do seu ministério, ele entrou em crise. Quando ele começou a se deparar com alguns movimentos teológicos, como o liberalismo. Liberalismo é um movimento teológico que diz que tudo que está aqui na Bíblia, isso é mito. E nada acontece sobrenatural na história. Deus não interfere na história. O liberal, em regra geral, ele condena o sobrenatural. E o Francis Schaeffer começou, no início do seu ministério, a entrar em contato com esse tipo de pensamento. E ele se desencantou com a palavra de Deus. Aí ele chamou a esposa, abriu o coração e foram para a Suíça, lá para as montanhas da Suíça. E lá ele começou a reconstruir todo o seu pensamento teológico. E ali ele fundou uma comunidade chamada L'Abri, que em suma se propõe a fazer o seguinte: ele chegou à conclusão de que a palavra de Deus responde honestamente questões honestas. E escreveu vários livros, entre eles um pequenininho, que eu soube ontem, através do Hamilton, que há em português, Joshua em inglês, que é um estudo sobre o livro de Josué. E precisamente sobre esse capítulo, ele diz assim, observem bem: para apreciar a força dessa história aqui, capítulo 6, nós temos de nos colocar deliberadamente no estado de espírito de que estamos olhando para a história, no tempo e no espaço. Estes foram acontecimentos reais. Esse povo era um povo real. E o livro de Josué retrata com profundidade psicológica o povo envolvido. Então nós estamos lidando com fatos. Por mais mirabolantes, extraordinários que seja.
Pois bem, aqui está Josué. Deus havia feito uma promessa a Abraão: sai da tua terra, da casa de teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão morreu, não entrou na terra. Deus reafirmou a promessa e ele ia renovando a promessa, até que chegou em Moisés. Moisés tirou o povo do Egito, passou 430 anos zanzando, perdido, no deserto, por causa da rebeldia do povo, que o povo não cria na palavra de Deus. E Moisés acalentava o sonho de entrar na terra de Canaã, mas Deus não permitiu, por um incidente aparentemente balofo, pífio. Certo dia, o povo reclamava que não havia comida e que não havia água. E Deus então disse para Moisés: fala a rocha, fala esta rocha. E Moisés, em vez de falar a rocha, ele bateu com o cajado na rocha. E Deus: tu não entrarás na terra, porque você não obedeceu a minha palavra. Agora aqui está Josué. Antes de ele entrar na terra de Canaã, Moisés, talvez 10 ou 15 anos antes, mandou uma equipe de espias do serviço secreto de Israel para fazer uma avaliação de Canaã. Daqueles 2, só 2 agora estavam vivos. Daqueles 12, só Josué e Caleb, filho de Num. Agora Moisés morre e Deus disse para Josué: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Você vai e toma Jericó e toda a Canaã, eu estarei contigo. O texto então relata Josué diante de Jericó, provavelmente com um plano na mão. Ele olhando Jericó, um plano na mão. Ele era um estrategista militar. O povo judeu não era, nesta época, um povo belicamente, vamos dizer assim, capaz. As guerras ganhas pelo povo de Israel era muito mais na base da escaramuça, da estratégia, porque eles não conheciam o ferro, como os filisteus. Eles não usavam ainda o cavalo, como os íxos. A única arma que o exército de Israel tinha à época era a funda, que a gente pensa que era um estilinguezinho dos meninos brincarem, não é? Quando a gente ouve, por exemplo, aquela história de Davi enfrentando Golias, né, que ele passou por um riachozinho, pegou 5 pedras e tal, etc. A gente pensa que aquilo é história para inglês. A história não é um fato. Havia fundistas em Israel que eles eram capazes de cortar um cordão a 100 metros. Tanto que quando Davi vai enfrentar Golias, que ele lança a funda bem aqui, a pedra caiu aqui, ó. Não foi a pedra que matou Golias. Desestabilizou Golias. Golias caiu e Davi corre, pega a lança e degola. Agora aqui está Josué, com um plano. Quando ele tem uma visão. Ele tem uma visão, queridos. O texto diz que quando ele estava ali, ele viu um homem que trazia na mão uma espada nua, e ele pergunta: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Quando ele disse aquilo, a memória de Josué aflorou. Então que ele se lembrou, 40 e tantos anos, jovem, subia no Monte Sinai com Moisés, quando Deus se revelou a Moisés e disse para Moisés: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Ele ligou. Então, diante de quem eu estou, é o próprio Deus que esteve com Moisés, está aqui comigo.
E ele com um plano na mão. E ele diz assim: eu entreguei Jericó na tua mão. Olha aí o capítulo 6. Diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Nesse momento aqui, Francis Schaeffer diz o seguinte, muito interessante. Ele diz assim: Josué é lembrado da ação recíproca entre os mundos visível e invisível. Não há qualquer vasto abismo entre eles. O mundo invisível está bem aqui. O céu está bem aqui. As coisas que nós não vemos, elas são permanentes. As que vemos são eternas. O céu está aqui. Essa concepção que a Escritura dá. O céu não é uma realidade distante há 300 mil anos-luz, não. Por isso que Paulo diz: enquanto eu estou no corpo, eu estou ausente do Senhor. No momento em que eu deixo o corpo, eu estou com o Senhor. Para Deus não existe tempo. Diz para nós. Para nós existe tempo, espaço, história. Para Deus não. Eu sou. Existe o presente. O mundo invisível está sempre imediatamente presente, diz Francis Schaeffer, e não longe. Isso, sem dúvida, muitas vezes foi útil a Josué para que ele compreendesse que Deus estava bem à mão, que Ele é o Deus que existe, está aqui. Aí Deus disse para ele assim: querido, você está com um plano aí na mão, você mandou espias, etc., correto? E presumo que o Josué disse: eu estou aqui, está todo. Esquece isso aí. Esquece isso aí. Vou te dar um plano melhor. Olha o plano que Deus sugere para um estrategista militar. Eu estou lendo um livro chamado História Militar de Israel, escrito por dois grandes generais, Caim e Mordecai, Cheon. E quando eles leem esse texto aqui, eles caem num abismo de acaso. Eles dizem que tudo isso foi acaso. Mas no fim do capítulo eles dizem assim: mas a nossa tradição crê que aí houve uma intervenção divina. Olha o que é que Deus sugere para Josué. Você reúne o povo e acordem de madrugada e rodeiem a cidade. Regra geral, aquelas cidades eram pequenas. Rodeiem a cidade. A arca do Senhor, os sacerdotes. Ninguém deve gritar. Foi a ordem de Deus. Ninguém precisa falar. Ninguém conversa. Não pode haver nenhuma conversa paralela. Agora imagine o ridículo. Eu, Denis, Marcão, Israel, o Charlie, a gente, de madrugada. E o Denis: ô pastor, isso é uma coisa ridícula, o que nós estamos fazendo aqui? Josué ali ao lado. Aí Deus disse assim: no segundo dia, 6 rodeiam novamente. Todo mundo calado. Por isso é que Deus diz: ninguém fala. Não há conversa. Porque o pessimista ia dizer: eu não creio nisso, nós estamos fazendo papel de bobo aqui. Não é verdade, querida? Imagine, coisa ridícula. É como diz C.S. Lewis no seu livrinho chamado Cristianismo Puro e Simples. Ele diz assim: nestes momentos, não é a razão que nos faz perder a fé. Pelo contrário, nossa fé é baseada na razão. São isto sim, a imaginação e as emoções. Nesse momento aqui, isso aqui é um absurdo. A gente perde o foco na palavra de Deus e as emoções, elas borbulham. A batalha se dá entre a fé e a razão de um lado
e as emoções e a imaginação de outro. Por isso é que Deus, ninguém fala, todo mundo calado. Segundo dia, disse para Moisés, repitam de novo. Madrugada, a arca do Senhor, que era o símbolo da presença de Deus, sacerdotes, corneta, todo mundo calado. E eu, o Denis, né? Charlie, o Marcão lá. Terceiro dia, mesma coisa. Quarto dia, mesma coisa. Presume-se que lá dentro da cidade, o exército, vamos dizer assim, de Jericó, passou aquele tempo todo sem dormir, sem comer, sem nada, porque ninguém entrava e ninguém saía. Observa bem. Quinto dia, mesma coisa. Sexto dia, mesma coisa. Aí Deus disse, no sétimo dia, vocês vão fazer diferente. Vocês vão rodear a cidade 7 vezes. Imaginou? 7 vezes. Quando vocês estiverem na última volta, o sacerdote tocará a trombeta e vocês gritarão e as muralhas virão abaixo. Meus diletos irmãos, onde já se viu, grito, nem o Luciano Pavarotti. Eles fizeram e obedeceram aqui. Aqui vem logo a primeira lição que eu tiro desse texto. Em primeiro lugar, esse texto me diz e diz para você nessa noite que a palavra de Deus não é alguma coisa mágica, ela funciona. Que vida santa com Deus é consequência de nossa obediência à palavra de Deus, por mais ridículo e absurdo que seja. Ela funciona. Calvino, nas suas Institutos, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, observa bem, o que o entendimento recebeu há de plantar-se no coração. Porque o fato de a palavra de Deus girar na sua cabecinha não significa que ela seja apreendida pela fé. Ao contrário, só acontece quando ela deita raízes no íntimo do coração, de sorte que seja um baluarte invencível para suster e repelir a todos os engenhos das tentações. A palavra de Deus só funciona quando você a apreende e confia nela, por mais absurda que seja. E é justamente isso que está acontecendo aqui com Josué e com o povo de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela contém tudo que é necessário para a nossa vida, para a nossa salvação, normas, regras, princípios, que nos tornam pessoas segundo o coração de Deus. Ela é apresentada na Bíblia através de algumas figuras. Por exemplo, a palavra de Deus é espelho. Está lá em Tiago. É um espelho. Para que serve espelho? Outro dia eu estava saindo de madrugada não, cedinho para a padaria. Minha esposa perguntou assim, para onde é que você vai? Eu vou na padaria comprar pão. Ela disse, você já se olhou no espelho? Eu disse, não. Por quê? Seu pijama está pelo avesso. O espelho mostra quem você é, como você está. Então a palavra de Deus tem essa função de espelho, ela mostra quem você é. É ou não é? É! Isso é tão verdade que você nem pode de forma nenhuma dizer que não é verdade. É. Ela mostra quem você é, a palavra de Deus mostra. Outra figura, que aparece na Bíblia a respeito da palavra de Deus, diz que ela é semente. Quando Deus o escolheu e quando Deus o chamou, primeiro Deus escolhe, ou seja, Deus decide salvar pela sua graça a minha filha. Está ali, a Érica. Vou salvar aquela menina.
Aí ele vai lá e instala na mente da Érica um dispositivo que a capacitará a responder à palavra de Deus. Isso chama-se regeneração, que precede a fé. Nesse momento Deus coloca a semente ali. Quer dizer, a disposição para ela crer no Evangelho. Só que quando Deus a chama, que Deus a justifica, que Deus a transforma, que Deus a regenera, ela não vai mais conseguir viver à margem dessa semente, que é a palavra de Deus. Portanto, crente que é crente não vive na prática do pecado. Está lá em 1 João 3,9. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por quê? Porque o crente que é crente, ele não consegue viver na prática do pecado. Porque a semente de Deus que está nele é a semente, é o conhecimento da palavra, é o Espírito Santo. Quer dizer, crente que é crente, quando ele vive na prática do pecado, ele entra no inferno. E ele vai terminar os seus dias dizendo: ó Deus, cria em mim um coração puro. Ó Deus, renova dentro de mim um espírito reto. Ó Deus, dá-me a alegria da tua salvação. Ó Deus, eu preciso de ti. Então, esse povo aqui precisava crer que aquela palavra de Deus, dada a Josué, um absurdo, ia funcionar. Você não crê, você não é abençoado. Por isso é que todo cristão é um louco. A palavra de Deus é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, porque a palavra de Deus ela é uma contracultura. Não dá, você não pode ser fiel à palavra de Deus, querido, e ser amado pelo mundo. Quando eu falo em mundo, meus diletos irmãos, eu não estou falando em cosmos, eu não estou falando em gente, eu estou falando num sistema perverso que está aí na história e que corrompe. Quando você crê na palavra, você vive em constante atrito, né? Nessa sociedade promíscua, podre e relativista. E aí você tem que fazer uma opção. Você não pode dizer como Tiago, você não pode ao mesmo tempo ser fonte que dá água salgada e fonte que dá água amarga. É a primeira coisa que Deus ensina aqui para Josué, o novo líder. Primeiro Deus diz: olha, eu estou contigo, está aqui. Tira a sandália dos teus pés, eu sou aquele mesmo, olha, que tu me viste falar há 40 e tantos anos lá no Sinai. Segunda coisa, queridos, que esse texto aqui me ensina é o seguinte: aprendemos, através dessa experiência de Josué, que na vida há circunstâncias nas quais dependemos exclusivamente do ser de Deus, seja para a vida, seja para a morte. Observe aqui, eles atravessam o Rio Jordão, Deus abre o Rio Jordão, atravessam. Quando eles atravessam, diz aí no capítulo 4, observem bem, capítulo 4, verso 18, diz assim: ao subirem do meio do Jordão os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como dando sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês e acamparam sem julgar do lado do oriente. Quer dizer, eles passaram, quando eles passaram, o leito voltou ao normal. Agora eles estão diante de Jericó. Deus te entreguei. Eles não podem mais voltar. O Jordão tinha fechado. E outra coisa, observe aí no capítulo 5, verso 12, diz assim: no dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. E não o tiveram mais os filhos de Israel.
Durante 40 anos, Deus sustentou aquele povo, diariamente. E você não podia colher mais do que o necessário para um dia. Então, eles não podiam voltar, porque o rio estava fechado. Eles não tinham recursos mais para se alimentar. Eles não tinham mais o alimento. Diante deles estava o desafio. Entreguei Jericó nas tuas mãos. Na nossa vida, nós vivemos momentos que a gente olha para frente, a gente olha para a direita, a gente olha para a esquerda, a gente olha para trás e a gente não vê nenhuma perspectivização de mudança. Daí um dos salmos do Romagem, pregados aqui, diz: eleva os meus olhos para os montes, olhe para Deus. Você já se encontrou assim? Vivendo uma circunstância que você depende única e exclusivamente do ser de Deus, seja para a vida, seja para a morte. Há 1 ano e meio, a imprensa foi impactada com um fato que se deu lá no Espírito Santo. A Assembleia de Deus estava realizando uma convenção, ia realizar uma convenção em Vitória. Então os líderes, pastores, presbíteros estavam vindo do interior. E de Linhares estava vindo 2 pastores, um 48 e outro 52 anos. Eles estavam adentrando Vitória, amanhã cedo, aquela garoa cerrada, houve um acidente. 6 carretas, elas se chocaram e o carro dos pastores estava exatamente no meio das 6. Foi um frenesi quando bateu. Entrada de Vitória. O povo correu, o carro pegando fogo, aquela angústia terrível. O povo gritava, chamaram o corpo de bombeiro. Lá vem um corpo de bombeiro e os bombeiros tentando por todas as formas tirar aqueles 2 pastores ali. Eles se esvaindo em sangue. E o povo gritando, a angústia, o desespero. E eles tentando salvar e não conseguiam. De repente, subitamente, surgiu lá do meio daquele feixe de ferro os 2 pastores. Lá, o silêncio ressoou e o povo ouviu: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Os 2 pastores. Aí o povo entra no desespero. Bombeiros que há 30 anos presenciaram quadros piores daqueles, chorando. E não conseguiam, aquele desespero terrível. Vocês já imaginaram, gente? E aqueles pastores vivendo uma situação na qual eles dependiam única e exclusivamente do ser de Deus. As causas secundárias seriam os bombeiros. Aí de novo, mesmo vagando aqui na solidão, de noite a descansar, dormindo ao chão, em sonhos vou clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. O povo desesperado, os bombeiros chorando e não conseguiam, e os pastores se esvaindo.
minha alma cantará a ti, Senhor. Betel aqui verei por teu favor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E a voz foi abaixando. E quando a morte, enfim, me vier chamar, nos céus com o Senhor irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. E eles partiram. Os sofrimentos do tempo presente não são para serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Você pode enfrentar uma realidade dessa. Quem sabe você já viveu isso. Quando você vive um momento em que você só depende do ser de Deus. Há uns 2 meses, eu fui ao hospital visitar o meu irmão Chiquinho. Chiquinho estava lá para fazer uma cirurgia. Eu cheguei, a Edilene estava lá, eu entrei, ele olhou para mim, ele olhar e me disse assim: reverendo, o senhor não sabe como a sua presença aqui é importante. Chiquinho estava vivendo essa situação, que dependia única e exclusivamente do ser de Deus. Você pode dizer, não, mas tinha os médicos, tinham isso, sim, mas os médicos são causa secundária, essa. Causa primária era Deus. Ele ali. Eu comecei a conversar com ele, e ele, quando eu comecei a conversar com ele, ele pegou o celular, né? Pegou o celular, e aqui, e eu pensei comigo, mas não é possível, eu venho aqui, né? O Chiquinho vai fazer uma cirurgia terrível, e ele com o celular. Não pode! A Edilene captou, não por telepatia, mas porque ela é uma menina inteligente, disse assim: reverendo, ele tá acompanhando os textos que o senhor está recitando aí. Abriu lá, estava lendo. Eu orei por ele. Outro dia, eu voltei lá. E o Chiquinho está bem. Graças a Deus. Está bem. Então, esse povo está vivendo isso. Não podem voltar, o mar está fechado. Não tem mais o alimento que tinham. Então eles têm de obedecer a palavra de Deus. Tomem Jericó! Entendeu, meu irmão? Todos nós um dia vamos viver essa situação. Quem sabe alguns de vocês aqui já viveram. No momento quando você não vê nenhuma probabilidade de mudança. Aí o que é que acontece? Acontece um milagre. Deus interfere. Ah, queridos, eu tenho 45 anos de pastorado. Quantas coisas belas eu já vi na minha vida. Por isso é que eu não sou um cessacionista. Porque o cessacionismo é a maior agressão à soberania de Deus. Na véspera da minha viagem para os Estados Unidos, em 1971, 72, se não me atrasou a memória, eu fui pastor e ia para os Estados Unidos. E dona Elza Saito disse assim: reverendo, será que o senhor podia ir no Hospital das Clínicas? Ela era enfermeira, para o senhor orar pela Selma. Selma estava com leucemia, fase terminal. E eu fui. Ungi. Naquela época, a igreja presbiteriana não podia saber que eu estava ungindo.
Hoje a igreja presbiteriana já autoriza os pastores a ungir. Naquela época, se você ungisse, estava perdido. Hoje os teólogos já reexaminaram Tiago 5, quando diz lá, né, está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja, ungem com óleo, não é o óleo que cura, e o Senhor o levantará. O óleo é simplesmente o símbolo da presença de Jesus e do Espírito Santo. E eu orei por Selma. No outro dia eu viajei. Passei 5 anos, voltei, vim para Goiânia. 17 anos eu me encontro com dona Elza aqui em Brasília, que ela veio para o sepultamento do filho dela, o Nabor, que trabalhava no Senado e foi vítima de um acidente. Eu conversando com ela, ela disse assim: o senhor se lembra da Selma? Não me lembro. Aquela menina por quem o senhor orou? Me lembro. No outro dia, ela estava boazinha. Não me diga? Pois é. Deus é tão maravilhoso, sabe, meus irmãos, que eles fazem essas coisas assim, não deixa nem a gente tomar conhecimento para que a soberba, não. E se eu tivesse a medida, eu sou tal, mas de Macedo está longe de mim. Então, primeira coisa, a palavra de Deus funciona. É um passo demais. Você precisa crer, você precisa confiar. Você sabe o que é confiar? Sabe o que é confiar? Sabe o que é fé? Imaginemos, amanhã de manhã, lá no centro da cidade. Eu estou lá no centro e vejo a multidão reunida. O povo olhando lá para cima. Eu olho, aí eu vejo lá atravessando de um pé para outro com uma vara quem? O Denis, ó. E o povo aqui, eu olho, é o Denis, é o presbítero lá da quarta igreja, é meu amigo. Aí o Denis vai de um lado, volta para outro. Eu fico assim, o povo avacionando o Denis. Eu disse, o Denis é meu amigo. Olhando para aquele, é meu amigo. De repente o Denis volta com uma bicicleta, andando numa bicicleta, com uma cadeirinha na frente. Eu disse, meu Deus, maravilha esse homem. Aí ele desce, e eu aqui empurrando a multidão. Você é meu amigo, ô Denis, tudo bem? Ô reverendo, tudo bem? O senhor acha que era eu mesmo que estava lá? Pai, é o senhor, é você mesmo, reconheci. Tem certeza que era eu, reverendo? Tenho, absoluta. Olha aqui o primeiro elemento da fé. É a notícia, é o fato. É a verdade, era o Denis mesmo ali. Era o Denis mesmo lá. Aí ele disse, me belisca aqui, reverendo, eu belisco. Sou eu mesmo, reverendo, sou. Aí vem o assentimento intelectual, é mesmo. Ele disse, o senhor acredita que eu posso fazer isso? O senhor confia? Ora, confio, Denis. Então o senhor vai comigo. Eu vou voltar na bicicleta e o senhor vai na cadeirinha lá na frente. Se eu for, aí é fé, não é crença. Quem crê em Deus, o diabo crê e estremece. Então a palavra de Deus é alguma coisa que você tem de confiar sem restrição. Era isso que Deus estava falando para Josué. Segunda coisa é que há momentos na vida, as circunstâncias que você viveu, vai viver, né, nas quais você dependerá única e exclusivamente do ser de Deus, quer seja para a vida, quer seja para a morte. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Qual é o mais fácil? É morrer em Cristo. O problema não é morrer é fácil. Dormiu, acordou, está com o Senhor. O problema é viver para Cristo. Esse é que é o negócio. Dentro dessa sociedade promíscua, relativista. Finalmente, irmãos, terceiro lugar. Quando os espias entraram em Jericó, o serviço secreto de Jericó detectou
há inimigos em Jericó. Estão lá no prostíbulo de Raabe. Só que Raabe, uma mulher muito inteligente, né? Foi o que ela fez. Ela conversou com os 2 espias de Israel e disse assim: olha, eu conheço o Deus de vocês. É um Deus de baixo e de cima. Eu sei que Ele tirou vocês do Egito. Eu sei que Ele esteve com vocês durante 40 anos no deserto. Eu sei que vocês venceram Seom e Og, os grandes reis da época. Eu sei que Ele vai abrir aqui o Rio Jordão. Eu sei que Ele fez uma promessa a Abraão e disse que em ti serão benditas todas as famílias da terra e vocês vão tomar. Eu sei, eu creio nesse Deus. Só quero que vocês poupem a minha vida. Aí os 2 espias disseram o seguinte: você coloca um fio escarlata na sua casa. Quando Deus nos entregar a cidade e nós olharmos para a sua casa, se o fio escarlate estiver lá, você será poupada, senão você será drasticamente destruída, você, sua família, todo mundo. Pois bem, 7º dia, as mulheres caíram. E o povo toma a cidade. Aí Josué diz assim: ide lá na casa daquela prostituta. Ela até mentiu, mas ela creu. Dentro da cosmovisão dela, ela creu em Deus. Não é que Deus tenha aprovado a mentira dela, porque há uma ética situacionista que diz que mentir quando está em jogo um bem maior é válido. Não vamos entrar no mérito da questão. Mas Deus salvou Raabe porque ela creu, ela confiou na palavra de Deus. Mas tinha um problema. Vocês sabem onde ela morava? Ela não morava na rua principal de Jericó, não. Olha aí, capítulo 2 do livro de Josué, verso 15 diz assim: ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. Caíram as muralhas todas, menos aquele pedaço onde estava a casa de Raabe. Significa o quê? Que Deus lida com pessoas. Deus conhece você, sabe onde você mora, se você crê ou não crê. Mas a gente vive num mundo tão impessoal que a gente não pensa que Deus está de olho na gente. Mas Ele sabe quando um cabelo cai da sua cabeça. Um pássaro não cai sem um consentimento. Ele sabe de tudo, absolutamente de tudo. Tem um movimento filosófico aí que diz, o teísmo aberto, diz que Deus não sabe. Ele está aqui com o Adriano. Adriano, eu não sei o que vai acontecer não, mas tu vai, eu vou aqui ao teu lado. Isso não é o Deus da Bíblia. Deus da Bíblia, Ele diz, eu sei de tudo. As coisas que vão acontecer, eu sei. Tudo. O que é que de prática eu quero deixar com os irmãos? Primeira coisa, a palavra de Deus vivida é sempre uma contracultura. Exige de nós total submissão. Nós não podemos servir a 2 senhores. Vivemos num mundo em que a palavra de Deus incomoda. Ela choca. E tem crente que sabe tanto disso, que ele trabalha 10, 20 anos numa repartição pública, ele não diz que é crente. Ele tem medo de cair no ridículo. Às vezes ele não fala nem por isso, é porque ele não conhece a palavra de Deus. Está 30 anos dentro da igreja, não sabe nada, de nada. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa vir para a escola dominical. Você precisa estudar a palavra de Deus. Segunda coisa, Deus pode estar silente, mas jamais Deus estará inativo na sua vida.
Quantas vezes a gente pensa que está só, não é verdade? Não é verdade? Medo do sofrimento, da angústia. E que Deus permite isso? O Tiago diz, porque tendes por motivo de toda alegria quando passado por várias provações, porque a provação da vossa fé gerará maturidade. Crente que não sofre não cresce. Deus usa o mal, Deus usa o sofrimento para o bem daqueles que confiam nele. Vocês fizeram mal contra mim, dizia José, mas Deus transformou em bem. Creia nisto, meu irmão, por favor. Agora você não vai percepcionar esses atos da providência de Deus quando você estiver vivendo. Só depois. Por isso é que Paulo diz, em tudo dai graças. Imaginou? Eu dar graça quando eu estou vivendo uma situação que eu não consigo exegetizar, que eu não consigo entender, que eu não consigo interpretar. Tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Isso é fé. Certeza de coisas que eu espero, convicção de fatos que eu não vejo, mas que eu creio, porque Deus diz que eu tenho de crer, que Ele está ali. Então, meu irmão, minha irmã, Deus nunca está inativo. Pode estar silente, mas inativo jamais. Eu estarei convosco todos os dias. Eu estarei convosco todos os dias. Mas temos crentes que acham que Deus só está no domingo quando ele vem aqui para a igreja. Aí quando ele sai daqui, ele chega aqui, ouve um excelente sermão do pastor Adriano, aí ele toma a pílula, um placebozinho e passa a semana aí. Aí o diabo inferniza a vida dele, no outro domingo ele chega sempre, tomou outra pílula. Não cresce, é sempre um pigmeu. Terceira coisa, nós não temos outra fonte, a não ser a palavra de Deus, a não ser o ser de Deus. Se quisermos viver com o nosso próprio eu, bem com o nosso próprio eu. Vamos orar? Pai querido, nós te adoramos nessa noite, pela tua palavra. Jesus amado, que teu Espírito Santo esteja nesse momento falando a cada vida aqui. Eu não conheço, não sei o que é que meu irmão, minha irmã estão vivendo, mas o Senhor sabe. A palavra nem nos chega à língua, tu já a conheces tudo. Tu me conheceste, Senhor, quando eu era uma gosma entretecida no seio da minha mãe. Quando eu me levanto, tu sabes. Quando eu me deito, tu sabes. Todos os meus dias estão contados. Então todas as pessoas que estão aqui, ó Senhor, tu as conheces. Então, em nome de Jesus, eu te rogo que o teu Espírito pegue essa palavra e aplique e gerte na mente, no coração desses amados um desejo incontido de mudar, de confiar, de crer a despeito das circunstâncias. Agora, Senhor, em nome de Jesus, prepara-nos para participarmos da ceia do Senhor. Que assim seja, para a tua glória. Amém.